A experiência de quase-morte tem sido fascinante para muitos de nós, especialmente aqueles interessados em espiritualidade. Geralmente acabamos estudando algum desses relatos, nos perguntando o que isso realmente significa. Agora o Sr. Cash retirou todo o misticismo disto, explicando isto nos termos da ciência do plasma. É bastante surpreendente, fascinante e também tira o medo de morrer. Na realidade, as pessoas que experimentam a experiência quase-morte, que aqui a gente vai chamar de EQM, não estão realmente mortas ainda. Mas a partir da atual compreensão científica do corpo e da vida, seu corpo exibe o que é definido como morte. No entanto, no conhecimento do universo, não consideraríamos isto como morte até que a alma do homem se separasse totalmente da fisicalidade e se transformasse em outra coisa. Se reunir força de campo suficiente e é um doador, pode se tornar um sol ou criar outra fisicalidade em outra dimensão. Ou se a energia é muito baixa, pode se tornar apenas um pó ou uma célula em outra entidade. Nossa compreensão do que é vida e morte se tornou muito mais ampla com esta tecnologia. Então, se a pessoa não está realmente morta, o que aconteceu? Se o coração parar de bombear, o que significa que o sangue para de circular, enquanto o sangue não solidificar, então ele ainda carrega ativamente os campos magnéticos que se juntaram de todos os nossos campos magnéticos de nossas células por todo o corpo, e nossas emoções e a alma do homem ainda permanecem enjauladas no cérebro do homem. De fora você parece morto, mas dentro você ainda está muito vivo. Para entender mais sobre os campos magnéticos e como eles registram todas as ações e emoções da fisicalidade, por favor veja a parte 1 desta série, que é a nossa série número 1 sobre o coração e onde a alma da fisicalidade e a alma do homem se unem. Então, nós explicamos isso nessa série em bastante detalhes. Assim, basicamente, você pode dizer que ainda estamos ligados e registrando como um ser humano vivo. Mas por que a alma pode viajar e ver o que outras almas estão fazendo na sala ao lado, ou visitar entes queridos, ou ter experiências com seres superiores? A mesma coisa acontece quando vamos dormir à noite. A força do campo da gaiola, vamos dizer assim, feita de sangue fluindo ao redor de nosso crânio, baixou, e o pássaro voa livre. Mas ainda está conectado, e você volta e se lembra de tudo que experimentou. Quanto às cores que eles veem, que não são da Terra, o Sr. Cash explicou isso muito claramente, que é devido às interações de campo dos diferentes GANs. Ele deu exemplos dos copos feitos pela Fundação Cash, onde você pode ver as fotos deles na loja da Fundação Cash, no site da Fundação Cash. Estas cores não são normais e normalmente não são encontradas na Terra. Alguns pontos interessantes que o Sr. Cash fez foram: nosso fluxo de sangue é a prisão de nossa alma. Se uma vez que a humanidade entender isto, você pode fazer muito. E a maneira mais rápida de reviver alguém cujo coração parou é fazer o sangue circular diretamente e não bombear o coração, o que é uma maneira mais difícil. É incrível ponderar o fato de que nosso sangue é um gravador magnético de todas as nossas emoções, intenções e comportamentos, como aqueles velhos gravadores de fita magnética que usávamos, ou o HD externo, o disco rígido do nosso computador. Que algo não físico, como as emoções, se manifesta também na fisicalidade ao mesmo tempo. É realmente incrível ponderar sobre isso. Ele também disse: se você puder encontrar alguém cujos ancestrais testemunharam a crucificação de Cristo, então através da tecnologia da Fundação Cash, usando os campos magnéticos do RNA, podemos descobrir exatamente o que aconteceu, como se pudéssemos reproduzir novamente o banco de memória que foi coletado pelo sangue do ancestral da pessoa há 2000 anos. Finalmente, o que quer que uma pessoa experimente durante a EQM, bom ou ruim, sua própria alma tem uma conexão com essa experiência. É a sua própria emoção. Ela vem de dentro deles próprios, não de fora, como as pessoas tendem a acreditar. Foi feita uma pergunta ao Sr. Cash sobre o fenômeno de experiência de quase morte, que é quando as pessoas são relatadas como tendo morrido pelos médicos por um período de tempo, e o coração para, ou o que quer que seja, e elas vão para o outro mundo e voltam. Essas pessoas falam sobre as cores maravilhosas que vêm e que essas cores não existem ou não podem ser feitas na Terra. Elas também falam sobre como tudo é bonito e viajam e encontram pessoas que costumavam viver na Terra, mas toda a comunicação é telepática.
Seriam estas cores e coisas a criação da própria consciência delas? O Sr. Cash pediu para repetir a pergunta. A buscadora de conhecimento disse: essas cores e coisas são a criação da própria consciência delas, sendo capazes de se mover e ir a diferentes lugares? Ou isso é causado pela dimensão em que elas estão? Essa dimensão é outro tipo de criação plasmática ou composição além da nossa Terra? O Sr. Cash aqui estava tentando encontrar uma imagem para demonstrar sobre as cores feitas a partir das interações de Gans. Ele a mostrará mais tarde. Sabemos que a intenção dos campos cria o que chamamos novas dimensões e novas posições. Produzimos essas interações através de diferentes forças de campo magnético. O que eles estão chamando de EQM é devido a certas condições do sangue. Na ciência do plasma, dizemos que eles mudaram a força do campo de seu sangue. É como quando você sonha ou quando você vai dormir. A força de campo no sangue muda. Esta mudança permite que a alma do homem vá além dos limites do corpo do homem e nesse processo sonhamos e nos conectamos com outras coisas e outras experiências e almas. Sobre ver outras cores e ter interações, geralmente sabemos que se você está em consciência e então há uma redução ou interrupção do fluxo sanguíneo, os campos magnéticos do cérebro ainda estão funcionando. O cérebro ainda está funcionando e é por isso que você ainda está experimentando a consciência, vendo cores e interagindo com outras almas. Quando você passa por uma condição em que o coração para, o campo magnético do cérebro não para imediatamente, ele ainda está lá funcionando e mantendo a força do campo magnético. Os médicos podem chamar isto de fisicamente morto, mas na verdade a alma ainda está contida pelos campos magnéticos do corpo e esta contenção se mantém. Quando isto acontece, você está no estado de meio sonho e meio sono. A alma ainda está confinada pela força dos campos magnéticos do sangue que está dentro do crânio do homem. Você não está totalmente adormecido nesta posição. Então, se eu reanimar, trazendo de volta sua circulação sanguínea, que está segurando a força do campo magnético e a emoção, a parte do seu cérebro que mantém a emoção ainda está funcionando. Ainda está registrando experiências. Ele continua registrando tudo, incluindo memórias, imagens, interações de campo e qualquer outra interação até o ponto em que a alma do homem deixa a fisicalidade. Agora você não tem as restrições que tinha antes quando estava acordado, ou mesmo quando está dormindo, e isto permite que você tenha o que chamamos de experiências, ou sonhamos com alguma coisa, como falamos, ou talvez digamos tivemos um sonho. Mas o fato é que você ainda está vivo. Você permanece vivo até o ponto em que o campo de força do sangue cai abaixo do campo de força da contenção das energias da alma. Você ainda está lá, você está ativo e ainda pode sonhar, mas agora há um campo de força diferente, mas você ainda está se comunicando e conectado com o mundo exterior. Neste processo de transição, você vê diferentes forças de campo da alma interagindo, porque ela ainda está dentro dos campos do corpo e dentro do cérebro. A visão ainda é parte de sua experiência, mas agora você tem uma força de campo diferente interagindo com o mesmo cérebro. A força de campo da alma e os campos magnéticos do sangue são diferentes. Portanto, você vê novas cores, porque agora são puramente campos magnéticos. Não há movimento do sangue. Você observa novas cores, você vê novas interações de cores plasmáticas, não cores do estado da matéria. Na China, vimos novas cores nunca antes vistas, mesmo naquilo que se podia trazer à tona em pinturas, quando produzimos os primeiros copos de esterilização. As novas cores foram criadas a partir da matéria e dos estados de Gans interagindo um com o outro no nível do campo magnético. Você cria uma nova dimensão. Enquanto no corpo do homem, durante a EQM, o cérebro está ativo, e é onde a alma está, e também continua ativa. Você tem apenas o campo magnético do sangue, que está se agarrando e contendo, fazendo a contenção da alma. Durante esse processo, você vê dois campos plasmáticos interagindo, e então você obtém novas cores que nunca vimos antes. Já vimos o mesmo processo na tecnologia espacial, com os campos plasmáticos interagindo. E trabalhando com os Gans, você vê cores que normalmente não se vê na condição normal da vida. Vimos novas cores como esta na China, quando produzimos os novos copos de esterilização. Os copos têm uma cor rosada, nunca vimos antes. Isto abre muitas coisas para nós. Explicamos isso em um livro onde mostramos pela primeira vez a cor dos Gans,
que não são cores de estado da matéria. Então sim, na EQM eles veem novas cores, que nunca tinham visto antes, porque agora é o plasma da alma interagindo com o plasma puro do sangue e a parte do cérebro que ainda está funcionando. Sem sombra de dúvida, eles veem novas cores. Se eles o reanimam, bombeando seu sangue e fazendo a circulação funcionar novamente, isto é, se o seu sangue não se solidificou nos vasos, então uma nova contenção de campo magnético é criada e você volta à vida. Todas as suas memórias e interações são reais porque você realmente passou por isso, você não estava realmente morto. Você simplesmente passou de uma contenção física para ser contido apenas pelo plasma, uma contenção plasmática sem a circulação do sangue para transportar a informação e as emoções. De certa forma, você é como uma imagem congelada, na posição em que os campos do sangue interagem com os campos do cérebro ou da alma. As memórias e a compreensão do cérebro ainda estão sendo mantidas e estão funcionando. Talvez você veja sua mãe ou um tio que você está esperando para ver há 50 anos. Você é capaz de vê-la, ela está lá, porque agora a força do campo é diferente e combina para poder vê-la. Nós entendemos isso perfeitamente. Basta acessar a loja da Fundação Cast em nosso site e ver as cores estranhas dos corpos. Quando você olha profundamente, você vê que elas não são cores normais. Estas cores são formadas em essência da mesma forma que as pessoas que experimentam a EQM veem as cores. Com os copos, você tem o plasma do Gans, que está dentro da argila. Ele interage com o estado da matéria da argila e cria novas cores. Agora é muito normal para nós, porque entendemos o princípio, a razão por trás disso e como isto toma forma. Portanto, as pessoas que dizem ter morrido, na verdade, não estavam realmente mortas. A alma ainda estava contida dentro dos campos magnéticos do sangue. Se a fisicalidade, o que chamamos de teto, desmoronou, ou se o que chamamos de espírito desmoronou, então a alma é liberada. No passado, o Sr. Cash chamou o espírito de alma da fisicalidade, e ele se refere à alma como a alma do homem. A alma do homem é de uma ordem superior, e em algum momento queremos amadurecer o suficiente para trazer a alma da fisicalidade para dentro da alma do homem. Nestes casos de colapso, isso parece não acontecer. Quando você vê pessoas que são revividas após terem seu coração empurrado e bombeado por 10 a 20 minutos, é porque ao circular o sangue, você recria a gaiola de campo magnético ao redor da alma. Literalmente você impede que a alma vaze ou fique livre para pegar o que eu chamo o voo da imaginação, ou um voo livre. Quando não há campo magnético em torno dela, não há mais nada para detê-la. Ela voa livre. A buscadora de conhecimento comentou ainda que a maioria das pessoas que têm uma EQM dizem que, ao mesmo tempo, podem ver o que seu vizinho está fazendo no segundo andar acima deles ou o que seu pai na aldeia faz. Dizem que se pensam em algo, então veem isso. O Sr. Cash disse que isso é porque eles não têm mais esse limite como tal, porque a limitação ali colocada pelo sangue não está mais lá. Portanto, sua alma está livre para viajar mais e mais fundo. Nosso fluxo de sangue é a prisão da nossa alma. Se a humanidade entender isto uma vez, você pode fazer muito. Isso faz parte do que eu chamo da unidade de aprimoramento. Não interferir no fluxo de sangue, mas trabalhar dentro da estrutura da alma do homem, e as energias estão sobre a força do que chamamos o sangue. Se você puder fazer isso, então você pode criar todo tipo de condições, todo tipo. Posso levá-lo a uma terra de sonho, onde você pode ver seu avô e sua avó e comer algo com eles e voltar e dizer: eu estive lá, eles estão lá. Na verdade, não é um sonho. Nós mudamos a dimensão da força da alma para a força da avó ou do avô, para que você possa se conectar a isto e também aprimorar isto. Como entendemos cada vez mais, este tipo de coisa se tornará uma realidade. As pessoas se esforçarão para criar máquinas para isso, como quando temos todos esses mágicos que dizem que podem nos conectar com nosso pai e nossa mãe falecidos. Ou alguns dizem que eles podem ouvir nossa mãe, falando com eles agora mesmo. Mas agora podemos compreender o conhecimento disso, a ciência disto, e que é uma realidade agora. Se você me der o destino, eu pousarei neste destino.
A buscadora de conhecimento perguntou por que essas pessoas podem ver suas vidas passarem diante delas como um vídeo, podem ver o que fizeram a partir de 1, 2, 3 anos de idade, etc. Ao mesmo tempo, elas podem ver os resultados de como elas trataram alguém horas depois, porque, por exemplo, se elas chutaram alguém, então elas sentem a dor disso horas depois quando a pessoa estava com dor. O Sr. Cash respondeu: essa é a conexão dos campos. Não há nada que você possa fazer sobre isso. É o mesmo processo, mas agora você vê a coisa toda. Lembre-se que eu expliquei para vocês que se encontrarmos pessoas cujos ancestrais estiveram em Jerusalém no tempo de Cristo, eles nos dirão exatamente como Cristo carregou a cruz e como ele se comportou na cruz, porque seus ancestrais estavam lá. E isto é carregado no RNA deles. Isto é, se os colocarmos na posição de que estávamos falando, a gente consegue fazer isso. Aqui eu acho que ele quer dizer se você mudar as condições do campo plasmático, como o que acontece na EQM. Estou certo de que não muito longe no futuro desenvolveremos muitas dessas tecnologias para trazer essa condição. Agora precisamos de espiões para lhe dizer o que está acontecendo quando eles roubam computadores com informações sobre ele e depois ameaçam liberá-las. Seremos capazes de entrar na dimensão da alma do homem, no RNA da alma, e poderemos ouvir o que os presidentes estão planejando fazer, que guerras estão criando, e como e também qual foi o resultado disso. Agora que entendemos mais sobre a tecnologia, então entendemos como é realista criar máquinas que possam fazer tais coisas. Seremos capazes de colocar os líderes mundiais que afirmam que não tiveram nada a ver com tal incidente e descobriremos assim a verdade de tudo isso por trás. Seremos capazes de descobrir se eles estiveram envolvidos na criação de laboratórios biológicos, porque através do RNA de suas almas, eles não podem mentir. Agora você entende que muitas coisas vão mudar com esta nova tecnologia. Muitas coisas. A buscadora de conhecimento disse: a maioria das pessoas que voltam de uma EQM acabam mudando suas vidas. Eles começam a servir as pessoas, eles observam seus pensamentos e ações com muito cuidado e mudam seu ethos para aqueles do que você tem nos falado, ou seja, para ter cuidado para não prejudicar, para servir aos outros e para praticar o amor incondicional. Tudo isso foi o resultado de sua EQM. O Sr. Cash disse: às vezes aprendemos com isso, mas às vezes continuamos com o que estávamos fazendo antes. É a condição de vida que carregamos. Ele fez outros comentários aqui. As pessoas que experimentam a EQM veem cores que nunca tinham visto antes. Essas cores vêm da interação dos campos do sangue que não está circulando no momento, mas ainda é magnético, e a alma ainda está ativa e o cérebro ainda está no meio, registrando tudo o que acontece. Se eu puder trazer você de volta, circulando seu sangue, você se lembrará de tudo, porque o sangue estava lá e o cérebro estava lá registrando tudo. Uma das maneiras mais fáceis de reviver alguém cujo coração parou é conectar uma bomba de sangue diretamente à circulação do sangue e fazer o sangue circular novamente. Os motoristas de ambulância nunca fazem isso. Eles vêm e começam a bombear o coração e a usar choques elétricos e o resto. Mas você reanimará a pessoa mais rápido se você simplesmente colocar o sangue em movimento novamente, porque é o sangue que contém a alma. Perguntaram ao Sr. Cash por que algumas pessoas que fizeram más ações, mas ninguém ao seu redor sabia disso quando tem uma EQM, não veem coisas bonitas ou ao invés disso, veem cenas de inferno, miséria, calor e frio extremos e ouvem pessoas chorando e coisas assim. O Sr. Cash disse: essa é a emoção deles mesmos. É a interação dos campos aos quais eles estão ligados. Isto é o que está com eles. Como eles se conectam e porque a alma se conecta a essa posição no tempo e no espaço. O que eles tinham a ver com isso. Ou porque a alma tomou essa posição para ver tais condições.